Muito se fala no empoderamento feminino, no processo que, ao longo da história, tem permitido a nós, mulheres, conduzirmos mudanças que nos ajudam a vencer desigualdades que sempre nos colocaram em posição menos privilegiada no mundo, exatamente por causa da condição de gênero. E o que se diz é que não basta a existência de leis que protejam a mulher contra a discriminação, a violência, que permitam à mulher buscar o equilíbrio de manter em ordem a vida doméstica e ter espaço no mundo público do trabalho fora de casa. É claro que os marcos legais são importantes porque eles legitimam os passos que já foram dados. O empoderamento feminino, no entanto, é um desafio maior, de ordem cultural, as relações patriarcais. Ele mexe na balança que sempre colocou lá em cima a bandeja dos homens. Mas cultura não se muda de uma hora para outra. Só que a boa notícia é que sim, existe um processo em curso. Mas o quanto que esse processo tem relação com a pobreza e a exclusão social, não só entre as mulheres? O quanto ele é capaz de trabalhar pela redução da desigualdade social? Sobre isso que a gente vai conversar hoje com a professora de Economia da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora Ildete Pereira de Mello, que é também coordenadora de programas de educação e cultura da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Olá, professora. Queria começar essa nossa conversa com uma reflexão assim, de ordem bem prática, que é a seguinte, em relação aos programas de geração de renda, a gente vê no Brasil, no mundo, programas de microcrédito, quer dizer, sempre quando se pensa em colocar dentro da economia, trazer para dentro da economia comunidades muito, muito pobres, né, para gerar renda, a mulher sempre surge como protagonista. É a mulher que é a alavanca desse processo, é a ela que o microcrédito é dado, é ela que se busca para participar de projetos, inclusive de ocupação para gerar renda, enfim. Por que a mulher que é protagonista? Porque as mulheres são ótimas administradoras da pobreza. As mulheres não são boas para administrar a riqueza. Então, quando você olha, isso não é só uma questão do Brasil, é uma questão da construção do que é do ser feminino e do ser masculino, da própria forma como a discriminação é vista e é vivida, né, na sociedade. Então, para gerentes, diretoras de banco, políticas, você tem pouca mulher. Mas já temos mais, né? No caso, temos mais, e no caso do Brasil é emblemático. A gente até pode chegar lá para discutir o significado de uma presidenta mulher no exercício do poder. Mas esse é o espaço no Brasil mais difícil. Nós fomos para o mercado de trabalho, melhorou a nossa situação, a renda cresceu, mas ainda é desequilibrada, mas não na repartição do poder. Então, para administrar a pobreza, não, porque a pobreza está intimamente ligada com a questão da maternidade, da reprodução da vida. E aí, como este fenômeno é um fenômeno do corpo feminino, então as mulheres ficam são delegadas de ser administradoras disso. Aí são as boas administradoras da pobreza. Mas vamos lá. Então eu quero entender em que instituições, ONGs, governo apostam no perfil da mulher para ser boa administradora da pobreza, como a senhora diz, né? A mulher não vai nunca, vai empregar aquele dinheiro em prol dos filhos, quer dizer, aquele dinheiro vai render e vai multiplicar isso socialmente e economicamente. Essa é a crença? É isso que a senhora chama de boa administradora da pobreza? Ela não deixará de botar uma colher de papa na boca do seu filho para tomar um copo de cachaça no botequim da esquina, né? Quer dizer, a mulher fará sempre a escolha de repartir com a sua prole, porque a maternidade é um vínculo que é socialmente construído com muita força. E o fenômeno da vida foi no corpo dela que se desenvolveu. Então isso eu acho que dá uma amarra muito forte na relação, constrói um nó
nó que não se desfaz entre a mulher e os seus descendentes. Esse assunto especificamente que a gente está tratando, isso é bom ou ruim no processo de, se é que a gente pode dizer se é bom e ruim, no processo de histórico de empoderamento feminino? Que a senhora está falando aí, a gente está falando de mulheres que são escolhidas, que são as protagonistas. Da vida. Né? E que são boas administradoras da pobreza e não da riqueza. Mas a gente olhando em perspectiva o processo histórico, sim, esse lugar da mulher hoje, ele é importante? Isso é bom? Isso é ruim? Olha, não é bom. O ideal é que tudo seja dividido. Né? O problema é que a maternidade, todo mundo sabe quem é a mãe. Agora não, o DNA não permite mais que os homens acreditem em qualquer coisa. Eles podem ter uma prova científica de que eles são pais. Então, a questão da paternidade, ela ao longo da história, quem dizia que o filho de uma mulher era de um homem era a certidão de casamento. Era os laços jurídicos que se estabelecia para definir que os meus filhos são filhos de Beltrano. Né? Agora não, agora ele pode ir para um DNA e resolver essa questão. Então, do ponto de vista da construção do empoderamento, a carreira e maternidade, a maternidade é sempre um ônus para as mulheres. Infelizmente, isso é uma constatação na sociedade em que a gente vive. Enquanto que para o homem não, um homem que é pai, que tem filho, que tem família, ele é bem visto como estatuto no mercado de trabalho. Quer dizer, ele não é um irresponsável. Se supõe isso. Então, a paternidade melhora a carreira dos homens. A maternidade piora a possibilidade das mulheres crescerem na carreira. Então, a história o empoderamento no mercado de trabalho é você ser gerente, ser diretora de empresa. Toda vez que bota uma diretora, você faz um alarido, porque abriu-se uma porta. A dona Graça Forte, quando foi nomeada presidenta da Petrobras, quer dizer, uma mulher importantíssima, primeiro, quebra uma regra do mundo dos negócios. E para nós mulheres ela é uma coisa muito importante porque é um exemplo que passa. Nesse momento, por exemplo, que eu coordeno um prêmio sobre construindo a igualdade de gênero para as escolas do Brasil, para as escolas de ensino médio, e esse prêmio teve 4.136 redações escritas do Brasil inteiro. E foi surpresa para nós, na pré-seleção das redações, que a presidenta Dilma Rousseff apareceu como uma mulher, em 50% das redações, ela está sendo citada. Ela ganhou de Joana d'Arc. Pois é, interessante a senhora tocar nesse assunto, porque assim, eu queria entender qual é o sentido simbólico ou concreto, de fato, né, de hoje a gente ter uma mulher como presidente ou presidenta, como preferem alguns, né, para reforçar a condição de gênero, da República no Brasil. Então, assim, isso é um sentido muito simbólico, é o mais importante, ou concretamente isso vai causar transformações daqui por diante no Brasil, na condição das mulheres de desigualdade hoje em relação aos homens? Quer dizer, isso é o futuro, né? Então, se espera que o exemplo dado e o seu mandato consolide uma visão de que as mulheres podem, né? Porque o sistema político brasileiro ele é muito impermeável a essa questão. Nós patinamos, a gente não consegue crescer, aumentar o número de mulheres nas cadeiras do Senado e da Câmara Federal, nas câmaras estaduais, né, e de vereadores. Quer dizer, todos os dados, quando você analisa as eleições no Brasil, é sempre as mulheres são 10% minoria. Agora, nós melhoramos em 2012. As prefeitas cresceram e vereadoras Mas tem cotas para mulheres na política. E aí, porque tem cota desde a década de 90. Tem cota porque as mulheres exigem que se não tiver uma ação política em cima, os partidos não abrem as suas portas, nem financiam as campanhas eleitorais femininas. As mulheres têm problema de dinheiro, porque as mulheres são mais pobres que os homens. Em qualquer circunstância, mesmo das mulheres que têm
que nascem numa família com patrimônio, na hora da transmissão da riqueza dos seus pais, elas são passadas para trás. A história está cheia. E eu posso assim até citar nomes de brigas enormes por divisão de patrimônio entre as mulheres e os homens das famílias ricas do Brasil. Então, como as mulheres são mais pobres, elas têm menos salário, menos renda, o financiamento das campanhas, mesmo quem financia as campanhas não quer financiar a campanha de mulher, vai financiar uma campanha masculina. Bom, né, isso a senhora está dizendo. Agora, de qualquer forma, existe o fato de termos uma presidente mulher, uma presidenta da República, então tem um peso simbólico e tem um peso concreto nessas formações. Eu acredito que tem o simbólico, seguramente. O concreto depende de todas as ações que a presidência vá executando ao longo do seu mandato. Políticas públicas de proteção, políticas públicas de garantia de espaço. De proteção, de criar os mecanismos para transformar, quer dizer, não que a política possibilita isso, e do seu próprio mandato de se consolidar como um mandato que permita o crescimento, o desenvolvimento, quer dizer, então tem a execução, aparentemente está indo tudo caminhando nesse fortalecimento. Deixa eu trazer uma outra reflexão para aqui. A senhora disse que, infelizmente, a senhora usou inclusive essa palavra, né? A maternidade é o que coloca as mulheres em condição de desigualdade em relação aos homens, por todos os motivos que a senhora citou aqui. Bom, não tem jeito, né? A barriga cresce aqui no nosso corpo. Então, e é preciso se reproduzir, porque senão daqui a pouco não haverá mundo, né? É preciso colocar pessoas no mundo. E a mulher vai continuar fazendo isso. E a mulher sempre buscou a igualdade. Isso um dia, na sua opinião, vai ser possível? Ou o grande erro da mulher no final do movimento feminista foi tentar encontrar a igualdade, né? Afinal, o que querem as mulheres, como diria o Freud? É a igualdade ou é um espaço diferenciado que não coloque a mulher numa posição inferior? O que é isso? Mas isso é a igualdade. As mulheres querem a igualdade, que cada uma decida. Quer dizer, eu acho que a maternidade, né, infelizmente, é porque é tão forte uma mulher dizer qualquer coisa. Eu tive 3 filhos, né, 5 netos. Então, eu segui segui o figurino. Ritual todinho. O ritual todinho, né? Claro, meu marido defendeu a tese de doutorado com menos de 30 anos. Eu só defendi quando completei 50, a tese de doutorado. Então, para você ver que a maternidade tem um preço. Meus filhos são lindos e maravilhosos. Quer dizer, então isso é uma construção muito difícil. Mas, concretamente, para a carreira, se é uma mulher que pensa numa carreira... E para a questão salarial, né? O salário, ele está dentro dessas condições, será uma carreira mais difícil, a menos que a gente divida, que a gente consiga fazer com que os cuidados com as crianças, com os idosos, com os doentes, seja repartido. A grande briga nossa é repartir com os homens esses cuidados. Eu só sou responsável pela vida na gravidez e no parto. As outras tarefas são tarefas que os homens podem dividir. Essa é a utopia, é a divisão das tarefas domésticas. Professora Ildete, muitíssimo obrigada pela essa conversa. Obrigada a vocês. Bom, para você que esteve com a gente, um abraço, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.